Olá, boa tarde, meio-dia e 15 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 24 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que servidores públicos baianos da área da saúde declararam estado de greve. A categoria cobra do governo estadual, dentre outras pautas, reajuste salarial dos profissionais. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Luta contra a discriminação e toda forma de violência marca o dia 17 de maio, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Essa luta é bastante antiga, mas as conquistas são muito recentes. Para você ter uma ideia, foi só no ano de 1990 que a homossexualidade deixou de ser uma doença para a Organização Mundial da Saúde. Isso aconteceu no dia 17 de maio, data que passou a ser considerada Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. A realidade desafiadora de mães atípicas e a luta pela garantia de direitos e inclusão dos filhos na sociedade. Veja também a nossa agenda cultural com os principais eventos da cidade para este fim de semana. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766 ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag ON1. Hoje é sexta-feira, 17 de maio. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. Após uma série de paralisações e de uma assembleia realizada na capital do estado, servidores públicos baianos da área da saúde declararam estado de greve. A categoria cobra do governo estadual, dentre outras pautas, reajuste salarial dos profissionais. A repórter Thaís Patês traz as informações. A assembleia, realizada em Salvador na última quarta-feira, 15 de maio, deliberou por estado de greve dos trabalhadores da saúde do estado da Bahia. Esse estado de greve segue até a próxima segunda-feira. E para trazer mais detalhes sobre este assunto, eu converso agora com Fabrício Lacerda, que é diretor regional do Sindisaúde Bahia. Olá, Fabrício, seja bem-vindo ao ESB Notícias. Fabrício, o que foi deliberado na assembleia, que foi realizada na última quarta-feira? Olá, Thaís. Olá a todos que nos assistem aqui pela TV UESB. Saudações a todos os trabalhadores do Estado público do Estado da Bahia. Nós fizemos aí ao longo desse mês uma série de paralisações e mobilizações para chamar a atenção da comunidade ao governo do Estado, as questões voltadas para o nosso salário, o nosso plano de cargos e vencimentos, o Planserve e outras tantas reivindicações que há alguns anos elas estão sendo esquecidas e estagnadas nas mesas e nos gabinetes do governo. Em relação ao reajuste salarial, o que foi proposto pelo governo e qual é a proposta de vocês? Bom, o Sindisaúde Bahia, ele sempre toma uma postura dialógica na tentativa de resolver tudo administrativamente. Porque estado de greve, paralisação e greve não é o interesse de ninguém, muito menos do Sindisaúde Bahia. Mas chega a um ponto que nós não temos mais o que fazer. Então o Sindisaúde Bahia vem recebendo com muita tristeza um reajuste abaixo da linha da inflação nos últimos anos de 4%. Esse ano o governo nos ofereceu 2% para agora, para maio, e 2% para setembro, sem retroativa à data base para janeiro. E isso é inaceitável. É completamente abaixo da linha da inflação, uma vez que há um projeto de lei do governo aumentando a alíquota do Planserve para 8%. Então não faz sentido. Então o trabalhador ativo está sofrendo com essa estagnação de salário. O trabalhador inativo, o aposentado, já tem muitos recebendo salário mínimo porque as alíquotas vêm crescendo e o salário está paralisado. Então a gente vem tentar sensibilizar aqui a comunidade e o governo a nos ouvir. Vimos assim tentando uma mesa de negociação há muito tempo, há mais de um ano com esse governo. Solicitamos uma negociação para que a gente entre em um comum acordo e faça as duas partes harmonicamente conviver.
Vocês também vão apresentar outras reivindicações, né, Fabrício? Isso. Primeira reivindicação é salário, porque o boleto não espera, né? O plano de saúde não espera, a comida não espera. A segunda reivindicação é o Planserve, que está defasado, desassistência, dificuldade de marcação de consulta e a alíquota sempre crescendo. A terceira reivindicação é a questão da URV e do plano de cargo e vencimento. A URV dos inativos, que há muito tempo esperam, já ganhamos em todas as instâncias, inclusive no Supremo, e falta agora a boa vontade do governo de começar a pagar. A questão do reajuste salarial, a gente sabe que é uma negociação difícil, é um reajuste linear que envolve todas as categorias e não somente a área da saúde. Por isso a gente sabe a dificuldade também do governo para realizar esses cálculos e nos oferecer aquilo que é digno, mas estamos para negociar com o governo. E a nossa presidente Ivanilda Brito, junto com a diretoria, já tem todos os estudos, todas as fontes de custeio realizadas pelo DIEESE, que é nosso parceiro. Então não vamos solicitar nada irracível, nada que não se possa ser pago ao trabalhador, à trabalhadora. Então a gente realmente sensibiliza aqui a categoria, a comunidade e o governo que nos atenda com boa vontade, aberta ao diálogo, e solicitamos que faça esse reajuste de maneira justa para com o trabalhador, a trabalhadora da saúde do Estado. Após o fim do estado de greve na próxima segunda-feira, o que vai acontecer, Fabrício? Bom, como foi proposto e deliberado pela categoria, o Sindsaúde assim acata, nós iremos fazer o estado de greve a partir de hoje, com mobilizações, que significa a conscientização da comunidade, esclarecimento da comunidade do que está ocorrendo na saúde da Bahia, com o trabalhador, com os profissionais de todas as categorias, que não somente da enfermagem, assim como panfletagem, esclarecendo tudo isso. O estado de greve se encerra na segunda-feira, onde se começa 72 horas de paralisação. Essa paralisação, ela atende ao rito de porcentagem de retirada de funcionários do setor de trabalho, obedecendo ao que está prescrito em lei, sem causar desassistência ou prejuízo à comunidade que nas unidades são atendidas. Eu gostaria que você falasse se terá algum impacto justamente nisso, né, que você acabou de citar, no pronto atendimento à comunidade, a UTIs, por exemplo, aos hospitais. Como será isso? Bom, o rito, por exemplo, nos setores de emergência, é 100% aberto. Então, daí não se tira nenhum profissional para não ocorrer desassistência e alguém podendo vir a óbito por conta ou uma lesão mais grave, por conta de não ter o profissional ali. Então, a lei, nesse sentido, ela foi perfeita e justa, porque possibilita ao trabalhador lutar por seu direito, se ausentar da unidade sem que cause uma desassistência nesse sentido. Muito obrigada pela entrevista, Fabrício. Pessoal, a gente também está aqui com Silma Sampaio, que é técnica de enfermagem aqui em Vitória da Conquista. Silma, eu gostaria que você falasse sobre a importância dessa mobilização de todos os servidores da categoria. Olá, tudo bem? É um prazer falar com vocês aqui da TV UESB. Eu gostaria de solicitar, de pedir uma força aos colegas, não só da área de enfermagem, mas também do administrativo. Venha, nos ajude, se filie ao sindicato, porque a luta é grande. A gente vem aí há mais de 30 anos tentando alguma coisa. Agora que o sindicato está tomando a força, ele está mostrando que ele consegue alguma coisa. Agora, sozinho, nós não vamos conseguir. A gente precisa que você nos ajude, que você paralise, que você participe das assembleias, tá? Então, nos ajude. A população também, seja solidária, gente. É isso, muito obrigada pela entrevista, Silma, muito obrigada pela entrevista, Fabrício. E por aqui a gente continua acompanhando essa mobilização que se junta também a uma mobilização também dos servidores da educação. Então a gente seguirá daqui acompanhando essas mobilizações. Volto ao estúdio. Bom, e neste sábado, 18 de maio, é celebrado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A data é marcada pela ação de movimentos sociais que lutam pelos direitos de pessoas que necessitam de tratamento psiquiátrico digno e adequado. Luiz Salviato traz mais informações. O que a gente conhece como o movimento de luta antimanicomial surgiu na década de 1970 aqui no Brasil. E de lá para cá foi um longo, um extenso caminho de muitas batalhas
e que esses desafios continuam até hoje. Sobre este assunto eu vou conversar com a Thalita Ferraz. Tudo bom, Thalita? A Thalita faz parte do CAPS aqui de Vitória da Conquista. Thalita, para a gente contextualizar um pouquinho, você pode contar para a gente como eram esses atendimentos nos conhecidos manicômios de antigamente? Então, há mais de 50 anos atrás, as pessoas em sofrimento mental eram encerradas em hospitais psiquiátricos. Muitas vezes com tratamentos que a gente até chama de cruéis e cruentos, né? Com violação dos direitos humanos, com castigos físicos, com tratamentos muito cruéis, sem divisão de gênero, nem de faixa etária. Então, a gente comparava, inclusive, aos manicômios judiciários. Por isso que a gente fala de manicômio, né? Porque era muito próxima a forma de tratamento naqueles locais. Muitas vezes iam parar nesses locais também as pessoas que estavam, de fato, passando por sofrimento mental, mas também homossexuais, mulheres que não se encaixavam em padrões da época, usuários de substâncias psicoativas. Todo mundo acabava indo para lá como se fosse uma maneira de segregar da sociedade, né? Justamente. Aqui próximo, né, no estado de Minas, a gente tem até o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, o Manicômio de Barbacena, que inclusive a gente tem muitos relatos de situações como essas que você falou. Todas as pessoas que não se encaixavam, às vezes, nos padrões morais, ou até outras situações, como, por exemplo, presos políticos, né, eram encaminhados para lá para justamente segregar da sociedade e até num processo de punição, né? A gente entende como um processo de castigo, de punição. Então, era um tratamento extremamente cruel que a gente hoje tem ojeriza e não quer que retorne de forma alguma. E aí surge na Itália ali na década de 1970, o Brasil se inspira no modelo italiano, né? O movimento da luta antimanicomial. Que movimento foi esse e qual o impacto que ele teve na sociedade? Então, na Itália a gente tem a psiquiatria democrática, né? Que foi essa questão da sociedade abraçar a pessoa que está em sofrimento mental como forma terapêutica também, né? Para a pessoa estar em sociedade, isso é terapêutico. E aqui no Brasil, a gente tem, no final da década de 70, né, essa abertura política. A gente tem um espaço, um cenário, né, propício, porque existiam insatisfações com relação ao sistema de saúde, de maneira geral, especialmente na saúde mental. A gente estava nesse processo de abertura política e também o processo da reforma sanitária. Nesse ambiente, nesse cenário, surge o movimento dos trabalhadores da saúde mental, insatisfeitos com aquele panorama, e junto com os profissionais de saúde, os familiares e os usuários, as pessoas que eram tratadas, que sobreviveram a esse tipo de tratamento, fizeram um movimento pela reforma psiquiátrica. E aí, daí em diante, o desejo era o fim dos manicômios, né? Aí a gente tem a Conferência de Saúde Mental, vem um processo, né, da Constituição de 88, com direito à saúde, né, para todos. E aí, em 89, a gente tem o projeto de lei Paulo Delgado, que é o projeto da reforma psiquiátrica. Se confunde com o próprio processo da redemocratização, né? Justamente, né? Era um momento político muito propício para todas essas manifestações. E aí, em 2001, a gente tem um projeto de lei de 89, mas só em 2001 que a gente tem a lei da reforma psiquiátrica, né, instaurada. E a gente tem em 2011 o arcabouço teórico legal que trata da rede de atenção psicossocial. Em 2002 a gente tem a implantação do CAPS como modelo substitutivo do manicômio. E aí a gente não está falando de modelo alternativo, a gente está falando de modelo substitutivo. Então é para se ter uma sociedade sem manicômios, com mais centro de atenção psicossocial que lida com a pessoa em liberdade, apontando para a autonomia do sujeito. Thalita Ferraz, enfermeira do CAPS, muito obrigado pela participação aqui no ESB Notícias. E nós voltamos ao estúdio.
Vamos para um breve intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você vai conferir mais uma reportagem da nossa série especial do Mês das Mães. Hoje vamos falar sobre mães atípicas. Ainda na edição de hoje, a nossa agenda cultural com os principais eventos da cidade para esse fim de semana. Agora, 12h e 30 minutos. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. A gente volta já. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Os criadouros deste mosquito podem estar na sua casa. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Vire para baixo tudo que pode acumular água em seu quintal. Põe areia nos pratos dos vasos de planta. Limpe as calhas e bebedouros de animais e mantenha as caixas d'água sempre bem fechadas. Todo dia é dia de combater a dengue. Juntos, nós podemos combater o mosquito. A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete. Beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes. Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran, Governo do Estado. O ESB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, na vida de uma mulher, a maternidade pode se tornar uma missão desafiadora em diversos casos. Para as mães atípicas, a luta pela garantia de direitos e pela inclusão fazem do maternar uma experiência única e recompensadora. A matéria é de Luiz Salviato. Assim como muitas mães, a Ione passou a gravidez fazendo planos para o futuro do seu bebê. Eu pensava um filho, né? Eu queria um homem, né? Eu pedi a Deus um menino e Deus me mandou um menino. Era um sonho? Era um sonho. Né? Eu demorei um pouco, né, para engravidar, mas quando ele foi tão incrível que até o médico, quando eu fui ver se eu estava grávida ou não, o médico ficou assustado, né? Foi um milagre mesmo. Então, e logo de cara ele já me deu a notícia que ele seria um menino, né? Uhum. Então, a gente pensa que vem saudável, né? Uma criança saudável e que vai ser mil maravilhas. Hoje, o Francisco tem 4 anos. O garoto está no espectro autista. E a descoberta do transtorno mudou os rumos na vida de Ione, que com o tempo também passou a se compreender como uma mãe atípica. No dia que eu recebi o diagnóstico dele foi muito triste, né? Foi um luto assim, o primeiro dia, né? Mas eu sou uma pessoa muito guerreira, eu tenho eu tenho assim uma vontade, sabe, de resolver as coisas, de correr atrás, mas foi um luto. Porém, a primeira coisa, né, que a gente tem que buscar é informação. Não é? A primeira coisa que a gente tem que buscar é informação. Depois, o amor e depois o respeito. Né? Então, eu busquei informação sobre o que é o autismo e aí eu corri atrás, né? Porque eu me lembro até hoje, isso nunca me sai da cabeça, né? A médica dizendo para mim, Ione, até os 7 anos, seu filho, né? O cérebro dele tem informação, então é mais fácil dele, tudo que você ensinar ele aprende. Então, corra atrás. Então, foi isso que eu fiz. Correr atrás, correr sempre, e tem hora que correr tanto assim cansa, né? O problema é menos o transtorno e mais este mundo que parece não estar preparado para receber crianças especiais e suas famílias, que são geralmente lideradas por figuras femininas, as mães atípicas. Mãe atípica, a gente fala dessas mulheres, né, dessas mães, cujos filhos não têm um desenvolvimento típico, né, como das crianças que estão dentro do padrão de tipicidade, aquele desenvolvimento normal, aquele desenvolvimento padrão. Né? Então, a mãe atípica é essa mãe que vai
precisar de um cuidado, de uma atenção, de uma dedicação a essa maternagem, né, dentro de características de desenvolvimento que não são comuns, seja de ordem física, de ordem mental, mas que configuram uma tipicidade no desenvolvimento. A psicóloga Érica Grise fala sobre os desafios dessas mães numa sociedade ainda pouco inclusiva. A forma como essa mãe vai lidar com esse processo é muito singular. Nenhum deles é fácil, né? Pelo menos nunca me chegou alguém que estivesse falando que esse processo é um processo fácil, muito pelo contrário. A gente tem uma sociedade completamente despreparada, né, para lidar com o que é diferente, com o que foge do padrão. E essa mãe, ela vai precisar se virar com o que ela tem, né, e muito com o que ela não tem, inclusive, para poder criar suas ferramentas, criar uma rotina, criar possibilidades de cuidar, de educar, de criar esse filho dentro desse contexto. A psicóloga explica por que é tão importante reunir essas mães em grupos organizados. Se a gente fala de uma sociedade que não está preparada para receber o diferente, a gente está falando também, muitas vezes, de um parceiro que não está preparado para receber esse filho, né, que não é um filho típico, que foge daquilo que foi esperado, idealizado, e que muitas vezes esse pai ele sai de cena no momento em que essa mãe precisa assumir esse papel. A gente está falando de uma família que muitas vezes não é a rede de apoio que essa mulher precisa, inclusive por não conseguir compreender a real dificuldade dessa mulher, a dimensão, né, da dificuldade que essa mulher enfrenta diariamente. Então, como é que eu posso ser escutada? Como é que eu posso ser compreendida, de fato, por outras mães que vivem na mesma situação que eu? Então, o grupo de apoio, ele vai ser fundamental para que essa mãe seja ouvida, essa mãe seja compreendida, e a partir daí, esse fortalecimento dessa mulher para que ela consiga, de fato, oferecer a esse filho seu suporte que essa criança precisa. A cada desafio superado, a Ione se fortalece como uma mãe atípica numa sociedade que rejeita as diferenças. E ela reafirma o seu objetivo, o de fazer deste mundo um lugar melhor e mais seguro para o Francisco. Eu digo para essas mães que não desistam. Eles são inteligentíssimos, eles são capazes. A dica que eu dou, a palavrinha-chave que eu dou é buscar informação, muito amor e paciência. Com essas 3 palavrinhas-chave, você consegue fazer muita coisa. Muita coisa você consegue. E não desista, eles são capazes, não esconda eles podem estar no lugar que eles quiserem ir. Entendeu? Ele pode estar no cinema, ele pode ir para o aniversário, eles podem. Agora a gente precisa conhecer, informar e correr atrás para ele, como é que se fala? Ele conseguir alcançar aquelas limitações que às vezes a gente precisa saber como lidar. Empatia não é se colocar no lugar do outro, não, porque ninguém quer se colocar no lugar do outro. Empatia é respeito, amor e informação. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. A previsão para o dia de hoje é de que o tempo seja ensolarado e as temperaturas amenas. A mínima é de 16 graus e a máxima deve chegar somente até os 25. O final de semana começa e a expectativa para a Vitória da Conquista é de tempo aberto com sol intenso, mas as temperaturas devem permanecer mais baixas, variando entre a mínima de 18 graus e a máxima de 26. No domingo, o sol predomina durante a maior parte do dia e a temperatura mínima esperada é de 18 graus. A máxima não deve passar dos 25. Não deve chover durante este final de semana. Agora a gente vai conferir como é que fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Hoje em Jequié, o tempo é parcialmente ensolarado e as temperaturas não devem mudar. A mínima é de 19 e durante a tarde o termômetro deve atingir os 28 graus. Em Tapetinga, a previsão é de tempo ensolarado para esta sexta-feira.
use o protetor solar, pois os termômetros aumentam e a máxima pode chegar aos 31 graus. Durante a noite, ele reduz e chega aos 18. A expectativa é de que o sol predomine em Itambé. A mínima esperada é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 29. Vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você acompanha a nossa agenda cultural com toda a programação para o fim de semana em Vitória da Conquista. É bem rapidinho, não sai daí, já estamos de volta. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Intervalo bem rapidinho, ESB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Nesta sexta-feira, 17 de maio, é celebrado o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, uma data marcada por histórias de resistência e de luta contra a discriminação e toda forma de violência. Acompanhe. Não, a sua TV não está fora do ar. Este é o sinal da diversidade. Uma bandeira com muitas cores, uma sigla com muitas letras. A causa é a dos amores possíveis e o dia é de enfrentamento à LGBTfobia. Essa luta é bastante antiga, mas as conquistas são muito recentes. Para você ter uma ideia, foi só no ano de 1990 que a homossexualidade deixou de ser uma doença para a Organização Mundial da Saúde. Isso aconteceu no dia 17 de maio, data que passou a ser considerada Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Atualmente, o direito internacional aponta 5 medidas para garantir os direitos da população LGBT. São elas: proteger as pessoas da LGBTfobia, prevenir crimes de tortura e tratamento cruel, revogar leis que criminalizam pessoas por orientação sexual ou identidade de gênero, proibir a discriminação e proteger a liberdade de expressão, associação e reunião pacífica das pessoas que se identificam com a sigla. Na UESB, o tema ganha destaque no Laboratório de Linguagens e Diversidade Sexual, criado e coordenado pelo professor do curso de jornalismo, Marcos Lima. Pergunto para ele quais são os desafios que norteiam a causa LGBT nos dias de hoje. Os desafios são muitos, né? O principal desafio continua sendo a violência física, principalmente, mas também outras formas de violência, né? Simbólica, psicológica, etc. E hoje, talvez mais visível a violência contra pessoas, contra as mulheres trans, né, travestis. Eu acho que essa é a maior desafio hoje. E a LGBTfobia também ganha força no mundo virtual, muitas vezes protegida pelo anonimato das redes. No caso específico da homofobia, ele potencializa, né? Eu acho que o problema das redes é que ele potencializa muito, né? Muito mais do que a gente está acostumado nas mídias tradicional, né? Assim, né? Então a potencialização do alcance disso é muito maior, né? Então, nesse aspecto, também a homofobia se intensifica mais, né? No mundo, o horizonte também não se mostra tão colorido quanto uma bandeira do arco-íris. Em alguns países, a homossexualidade ainda é considerado um crime. Já no Brasil, a homofobia é criminalizada. Isso desde 2019.
A decisão do Supremo Tribunal Federal equipara a discriminação ao público LGBT ao crime de racismo. Mas o professor Marcos ressalta: ainda não temos uma lei específica para tratar do assunto. A homofobia, né, passa a ser crime em várias legislações. No Brasil, como você disse, não é, né? Ela foi equiparada pelo STF ao racismo, né? Então, mas aí é no âmbito, né, do STF, então não é uma causa ali, né, de alguém que me agredia aqui, aquele juiz, o delegado, né? Não tem uma lei ali para penalizar tal pessoa. Então, precisa realmente de uma legislação. A legislação vai acabar com a homofobia? Não de imediato, né? Mas a médio e a longo prazo, ela inibe, né? A gente vê isso com a Lei Maria da Penha, né? Assim, inibe, pelo menos, a prática do feminicídio, né? Então, uma lei contra a homofobia, né? Uma lei que penalize a homofobia, a médio e longo prazo, a tendência é diminuir esse tipo de crime, né? Enquanto o debate político no Congresso segue a passos de tartaruga, nas ruas a comunidade LGBT se une e mostra sua força. No dia 2 de junho, acontece em São Paulo a maior parada da diversidade do mundo, que este ano traz o tema Voto Consciente. Um dia antes, em 1º de junho, acontece em Vitória da Conquista a Marcha do Orgulho, com concentração às 4 da tarde na Praça Marmori Neto. E você, quer se tornar um aliado desta causa? Para lidar com a violência física, tem que ser uma lei que penaliza e criminaliza, né? Porque a pessoa, pelo menos, vai pensar 2 vezes, né? A outra forma, mais simbólica, mais sutil, é uma questão de educação, né? Então, assim, passa pela educação tanto formal, né, mas também da própria, vamos dizer, da própria sociedade civil, né? Entra sempre, vamos dizer, discutindo o tema, né? Tem que deixar de ser um tabu e se fala normalmente. É isso, diálogo e respeito às pessoas acima de qualquer coisa. Bom, o mês de maio está entrando em sua reta final e o nordestino já começa a sentir gostinho de São João. Uma época marcada, obviamente, por muito forró. E para falar dessa expectativa pela festa, a repórter Thaís Patês conversa agora ao vivo com o pessoal da banda Forró Trio Edgar. Olá, Thaís. Boa tarde para você, Mário, e para todos que acompanham o ESB Notícias. Mário, por aqui o São João já chegou ao som de Tareco e Mariola, de Flávio José, interpretada pelo trio nordestino. Trio nordestino não, olha só, Trio Edgar, que é um trio de forró aqui de Vitória da Conquista, que está na estrada desde 2019. E eles vieram trazer um pouquinho do clima junino aqui pra gente, né, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Vou apresentar aqui para vocês ali o Simon na zabumba, o Nenê Moreno no triângulo e o Marcelo na sanfona e nos vocais. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, mais uma vez, Thaís. Marcelo, como começou essa história aí de Trio Edgar, que eu já comecei falando do trio nordestino, mas eu acredito que vocês têm muita referência do trio nordestino, né? Sim, exatamente. O trio nordestino é referência para todos os forrozeiros, aliás, para todo nordestino, né? Que curte a música nordestina, a cultura nordestina no geral. E o nordestino é referência. É referência para todo mundo. Isso. Como é que começou essa história de vocês? Assim, como a gente estava começando antes, somos amigos. A gente é todo apaixonado pelo forró, apaixonado pela cultura, como eu falei, nordestina, a música. A gente idealizou montar o trio para defender essa bandeira, que a gente defende com muito orgulho, com muito carinho, dedicação. Assim, começamos cada um com suas atribuições, fazendo participação de outras bandas. E a gente surgiu a necessidade de fazer o nosso próprio som, nossa própria maneira de tocar. E eu convidei Nenê Moreno, que eu tenho mais tempo, eu conheci ele há mais de 20 anos. Logo em seguida conheci Simon, convidei também para fazer parte. E surgiu aquela dúvida, e o nome? Foi então que eu tive a ideia de homenagear o meu avô, né, materno, hoje é falecido, Edgar. Eu falei com os meninos, pessoal... Também era apaixonado por forró? Sim, meu avô foi quem, como eu te falei, meu avô foi quem introduziu na música, eu tocava viola, assim, o dia todo, e aquele me encantava aquele som, justamente com forró, tanto com a música sertaneja e o forró.
Mas aí eu optei pela sanfona e tô aqui com a sanfona. Aí eu falei com os meninos, pessoal, vamos colocar o nome Trio Edgar em homenagem ao meu avô. Eles toparam logo de início. E aí a Nenê até questionou, será que vai pegar? Por incrível que pareça, pegou assim, ó. Pegou, né? Agora a agenda já tá lotada para esse São João, Sim. né, Marcelo? Tá lotada. Graças a Deus, o forró hoje aqui em Conquista, em toda a região, está sendo bem aceito nos bares, em festas particulares, em festas públicas. Assim, lotado. Não tenho o que reclamar, muito bom mesmo. É uma tradição que permanece, né? Tradição que permanece. Estamos aí defendendo essa tradição, né? É isso. Agora, bora de clássico? Shot das meninas? Shot das Puxa meninas. o fone. Mandacaru, quando flora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor chegou no coração. Meias compridas, não quer mais sapato baixo. Vestido bem cintado, não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo, já tá pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não dorme, não estuda, não come, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Eita, Marcelo, que com som de sanfona já dá vontade de dançar aquele forrozinho, né? Fico preocupado, se você deixar, a gente toca a tarde toda. Toca a tarde toda. Marcelo, vem cá, e como é que começou a sua história com a sanfona? Já fiquei sabendo aqui mais cedo que foi por um acaso, né? Foi por um acaso, realmente. Eu fui me inscrever no Conservatório Municipal para aula de piano. Como eu fiquei na fila, aguardando com todo mundo. Na minha vez, não tinha mais vaga para piano. E aí a pessoa falou, só tem vaga para violão ou acordeon. Aí eu pensei, falei, coloca meu nome no acordeon, já que tem relação, teclado, tal. Eu falei, ela, então tá bom. Aí ela falou assim, ó, já fica aí que você já vai fazer o teste e se tudo der certo, já começa as aulas no próxima semana. Foi assim, ó, coisa assim de... Começou e agora não parou mais. Aí me apaixonei pelo som da sanfona, conheci várias pessoas maravilhosas, tanto professores como outros colegas, alunos e tal, e a gente tá nesse mundo aí do forró, com muito orgulho. Muito bacana. E hoje à noite tem show, né, Marcelo? Para encerrar nossa conversa, deixa aí pro pessoal o endereço onde vocês vão estar hoje à noite e as redes sociais também. Hoje à noite estamos lá no Nazaré Ranch, num restaurante Carneiro e Mania, a partir das 20 horas, fazendo um forrozinho bem gostoso para vocês. É tradição, todos os anos nós estamos lá. Tradição. Viu? Temos as nossas redes sociais, aproveitar aqui e fazer a manchã, né? trioedgar.forró no Instagram, @ trioedgar.forró. Facebook, trioedgar.forró. Temos o nosso canal no YouTube também, trioedgar.forró. Só colocar lá, peço a vocês que curtam, compartilhem. Segue o nosso trabalho aí. É isso, muito obrigada pela presença de vocês, pessoal, aqui na TV UESB. Desejo sucesso aí nesses festejos juninos, né? E um Feliz São João já Feliz antecipado, São João. né? Muito obrigado, Thaís, pelo convite. Agradeço a TV UESB pela oportunidade de estar dando espaço para a gente mostrar o nosso trabalho, né? Muito obrigado a todos, viu? E bora encerrar com forró, claro, né? Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró pra toda essa gente se espalhar. Eita coisa boa, eita pessoal. Hoje aqui a paia voa, vamos, gente, aproveitar. Eita coisa boa, Tá aí o Forró Trio Edgar esquentando essa sexta-feira, já na expectativa aí para o São João, mês de junho, se aproximando. Você confere agora a nossa agenda cultural. A estudante de jornalismo Yasmin Luene traz a programação para o fim de semana em Vitória da Conquista. Confira. Olá para você que acompanha o UESB Notícias. Tudo bem por aí? A agenda cultural está no ar com o melhor que acontece aqui em Vitória da Conquista. Vai rolar neste final de semana a terceira edição do Solidariedade na Pele, aqui em Vitória da Conquista. O evento acontece nesta sexta, sábado e domingo no Shopping Boulevard e contará com 34 tatuadores e body pieces. Durante os 3 dias serão disponibilizadas flash tattoos e todo o valor arrecadado será convertido em cestas básicas para o projeto Alimenta a Conquista. Ah, e vai rolar música ao vivo também, viu? Todo o trabalho envolvido é voluntário, não deixe de participar. E tem programação musical chegando na agenda de hoje. Já se programe aí.
A gente começa falando das atrações que o Casa 5 Pub preparou para o seu final de semana. Hoje, a noite terá muito MPB com Lucas Lins às 8h30. Amanhã, neste mesmo horário, terá aquele forrozinho animado com Léo Caligari e Jádia Filadelfo. E você confere agora comigo os shows que irão rolar no Shinty Food. E um spoiler, não vai faltar música de qualidade, viu? Hoje, quem canta pela noite é Carlos Moreno, que se apresentará às 8 horas. Amanhã, um som no horário do almoço estará garantido, com Herbert Santos a 1 hora. E a noite do sábado terá Cíndia Carmo, às 8 horas. No domingão é Marcele Silani, quem traz um repertório único para você e toda a sua família. E se você está procurando um espaço que tenha comida boa e um forrozinho para esquentar a noite, o Maria do Sertão é o lugar ideal. Nesta sexta-feira, Almir Amaral traz aquela brasilidade às 8h30 da noite. No sábado, quem traz um forrozinho arrasta-pé para não deixar ninguém parado é Andrade, às 9 horas da noite. E vai ter som ao vivo também no Chalé do Petisco. Hoje, quem traz canções de primeira é o Ender Gomes, a partir das 8 horas. No sábado, quem se apresentará neste mesmo horário é a banda Sem Caô, trazendo um momento cheio de alegria e agitação para você. No domingo, fechando a programação do Chalé do Petisco, o show da noite será por conta de Adriano Souza, às 7 horas. Atenção, galera que curte um evento alternativo com muito rock. Neste domingo, acontece aqui em Vitória da Conquista o Conquista em Cena, um evento que promete shows incríveis com artistas do rock metal, do reggae, rap e música eletrônica da cidade e também da região. O evento contará com shows da banda Ultraconduta, Venustus e Point of Authority. Para participar, é necessário adquirir o ingresso pelo direct do perfil no Instagram, @Conquista em Cena, pagando uma taxa. Vale a pena conferir. E aí, já se programou para aproveitar o final de semana? Conta pra gente. Tem forró, rock e música para todos os gostos, viu? E se quiser que o seu evento seja divulgado aqui no ESB Notícias, é só entrar em contato pelo e-mail jornalismotv@esb.edu.br ou pelo WhatsApp 77 34 24 8766. Um ótimo fim de semana para você. Divirta-se e aproveite muito. Semana que vem tem mais agenda cultural, hein? Até lá! Tá aí uma programação musical bastante diversa para o fim de semana. Bom, o ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no ESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com Luciana Barreto no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia, que você tenha um excelente fim de semana. Um abraço, se cuida e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá.